Bom, acho que podemos reiniciar. Um ano antes. Vamos reiniciar, então, desta vez, colocando o meu chapéu, né, o de responsável dos formatos de proximidade, negócios especializados, e vamos falar um pouco agora, então, da proximidade em particular. Quais são as nossas vantagens competitivas frente ao mercado de proximidade no Brasil? Primeiro ponto, a proposta de valor. Uma proposta de valor aderente às expectativas dos nossos consumidores, aderente à mudança sociodemográfica do país, com famílias cada vez menores, e aderente também às evoluções imobiliárias, né, que as grandes capitais, nomeadamente São Paulo, está vivenciando. Aqui um dado, né, nestes últimos 12 meses, foram vendidas mais de 72 mil vivendas, né, apartamentos, gerando aí mais de 4 bi de reais de receita. Mas o dado interessante é que desses 72 mil apartamentos vendidos, mais de 70% deles têm menos de 45 metros quadrados de área útil. Então, pessoas que não têm espaço para armazenar compras, pessoas que não têm vaga de garagem, muitas vezes, e precisam resolver tudo perto de casa. É nesta configuração que o nosso formato de proximidade se insere, com uma proposta que tem mais escolha, mais sortimento, vamos ver, mais frescor, com perecíveis como fonte de fidelização, mais rapidez, através das implementações de self-checkout que a gente fez, e, finalmente, melhor atendimento. Sortimento é outra das grandes vantagens que temos aí no formato de proximidade. Nós temos hoje entre 4.500 e 6.000 PLUs, dependendo da loja e configuração de tamanho de loja. Chegamos até 7.500 PLUs no formato Pão de Açúcar Fresh. Esses 1.500 PLUs adicionais são 100% de perecíveis. Perecíveis como foco de diferenciação, foco de fidelização, lembrando que 45% das cestas da proximidade têm perecíveis. Marcas exclusivas, obviamente, tanto quanto nos demais formatos, permeando também a proximidade. Nós temos, dentro desses 6.000 PLUs, 1.100 produtos de marcas exclusivas, seja eles Qualitata, Eco, Clube do Sommelier, que representam também 20% das vendas. E produtos mais frescos, produtos saudáveis, produtos orgânicos, como comentei, FLV e padaria como foco de diferenciação. O FLV hoje está presente em 19% das cestas, padaria está presente hoje em 21% das cestas. Se a gente olha o nosso top 10 dentro da proximidade, top 10 de produtos mais vendidos em valor, o nosso
produto mais vendido é o pãozinho francês, né? É a nossa pérola, né? É pãozinho francês perfeito todos os dias. Então ele disputa aí o primeiro lugar com uma lata de cerveja, né? Não vou citar a marca. A banana é o terceiro produto mais vendido da proximidade. Temos, na realidade, 5 produtos de perecíveis como itens mais vendidos do formato de proximidade, o que reforça nossa diferenciação e proposta de valor. Quarto pilar, expansão. Inauguramos 100 lojas, 83 minutos, 14 minis e 3 fresh nesses últimos 2 anos. Acho que o nosso orgulho é que as inaugurações de 2022, as 44 lojas que a gente inaugurou em 2022, atingiram a maturidade depois de 6 a 7 meses. Sabendo que dessas 44, abrimos 30 entre novembro e dezembro, ou seja, elas já estão cumprindo 1 ano agora. Rapidez através do self-checkout, 67% das lojas do Minuto já estão equipadas com self-checkout. Isso nos permitiu, evidentemente, uma melhora de NPS, uma redução das filas no caixa, uma maior fluidez, mas também uma maior eficiência e produtividade. E, obviamente, melhor atendimento. Tal como comentei sobre Pão de Açúcar e Extramercado, também fizemos um trabalho de formação e reciclagem de todos os nossos funcionários. Portanto, os 3.900 funcionários da proximidade passaram por esse programa de formação. Nosso programa chama-se Ágil, diferente um pouco dos supermercados, é atencioso, gentil, inconformado e louco por venda. Então, todos os funcionários passaram por essa formação no decorrer de 23. Um grande orgulho nosso é a liderança feminina, né? Colocamos como objetivo e pilar estratégico do GPA aumentar a liderança feminina dentro da proximidade, já é uma realidade. Dos 3.900 funcionários que temos na proximidade, 60% são mulheres. 56% das líderes de loja, das gestoras de lojas e chefes de área são mulheres. Então, um grande orgulho de evolução dentro da proximidade. E a Erika comentou sobre isso, o nosso programa de sucessão, acho que a expansão nos desafia em relação à preparação dos funcionários para assumir novas lojas e novas responsabilidades. Nós promovemos, no decorrer de 23, 332 pessoas para novos cargos de gestão, seja de gestor ou chefes de área. Vantagens do formato. Eu vou falar um pouquinho mais de expansão. Então, expansão em linha, né, com o planejado. Né, estamos já, né, o pipeline aí de 2024 está bem avançado. E aí duas mensagens importantes. O primeiro ponto é que o negócio de proximidade atingiu um EBITDA superior ao EBITDA publicado no terceiro TRI pelo GPA. Então, uma expansão contribuidora de rentabilidade, que justifica ainda mais a nossa estratégia de querer abrir cada vez mais lojas. E o segundo ponto é que a Safra 22 entregou 120 bips a mais do que a companhia. Então, uma expansão assertiva, rentável e contribuidora. Para que ela seja assertiva e contribuidora, nós temos uma inteligência de mercado. A gente aprendeu muito, né, com as lojas que a gente abriu. Temos aí 40 critérios distintos de avaliação, de densidade, verticalização, nível de renda, domicílios, concorrentes. Todos esses critérios entram e nos dão um score, e esse score nos dá um potencial de venda, né? E temos um comitê, todas as terças-feiras, de aprovação, junto com o Rafael e junto com o Marcelo Pimentel, onde validamos todas as pastas. Então, um projeto extremamente assertivo e cada vez aprimorando com novos dados. Aqui, em primeira mão também, vou comentar com vocês, estamos prestes a assinar uma parceria com uma consultoria
que trabalha junto com o R&D já há vários anos nesse quesito de expansão. Essa parceria visa a melhorar cada vez mais o nosso processo de viabilidade, né, e sermos cada vez mais assertivos nos pontos que iremos escolher. Conexão com as necessidades dos bairros. Acho que aqui, né, temos 3 marcas. Obviamente que o nosso foco de expansão, isso se mostra através do número de lojas, está no minuto, mas as 4 lojas que temos de Fresh, acho que vale a pena se estender um pouquinho mais sobre esse formato, do porquê desse formato. Na realidade, a gente tem o minuto que vai, digamos assim, até 300 metros quadrados, 350 metros quadrados de área de venda, e uma proposta de valor do Pão de Açúcar que começa a partir de 900 metros quadrados de área de venda. Dentro desse vácuo, digamos assim, não temos nenhum tipo de proposta e existem novas áreas onde poderíamos entrar e onde a nossa concorrência está entrando. Então, a gente desenvolveu esse formato. A primeira loja a gente abriu em 2021, testamos, acertamos, ajustamos, sortimento, serviços. Abrimos uma segunda loja no início de 22, na Chácara Santo Antônio, lá na Santo Amaro, uma loja um pouco maior, com uma configuração diferente de entorno, que está dando super certo, né, extremamente rentável. Isso nos conduziu a abrir mais 2 lojas agora este ano. Uma loja foi aberta em julho e a outra em setembro. Ambas lojas já estão atingindo o nível de venda que tínhamos projetado para os 12 meses. Então, sucesso, e com certeza o Pão de Açúcar Fresh será um dos formatos também prioritários para a expansão 2024. Então, 3 marcas para inserir em diversos entornos, para atender expectativas de bairros distintos, nas quais temos pleno sucesso. Aqui, um pouco a estratégia de como entramos nos bairros e como populamos os bairros. Aqui 3 exemplos rápidos, né? Morumbi, Baixada e Vila Mariana. Morumbi temos 14 lojas, temos previsão para abrir mais 3 lojas no ano que vem. Na Baixada temos 21 lojas. Quando falamos da Baixada, é principalmente Santos, Guarujá e Praia Grande, onde já temos 21 lojas e temos previsto abrir mais 10 no ano que vem. Vamos abrir mais duas lojas, mais uma loja agora a semana que vem, na Praia Grande. E Vila Mariana, onde já temos 20 lojas e prevemos abrir mais 5 lojas o ano que vem. Então, ocupar bairros onde vamos ter 40%, 50% de market share, não somente com proximidade, mas como complementariedade também com as nossas outras marcas, Pão de Açúcar e Extra Mercado, que também estão nesses bairros. Clientes, então todo esse trabalho que foi feito no decorrer também de 2023, em termos de atendimento, em termos de supply, né, o Rui aí junto com o time de supply nos permitiu também reduzir o nível de ruptura. Hoje a proximidade está com um nível de ruptura inferior a 4%. Lembrando que há um ano atrás estávamos perto de 8% de ruptura, portanto uma evolução significativa que trouxe ganhos de NPS no quesito de disponibilidade de produtos. Isso nos fez evoluir em 17 pontos o NPS desde a chegada do Marcelo no segundo tri de 22. Obviamente, o Minuto também se beneficia de todas as ferramentas implementadas pelo Pão de Açúcar. Portanto, a identificação de cliente é também extremamente importante para poder personalizar ofertas. 61% dos nossos clientes são identificados. E o digital também como sendo uma grande ferramenta de diferenciação e de venda adicional. Partimos no início do ano passado com uma participação inferior a 2% na proximidade. Hoje já estamos acima de 3%, portanto uma evolução significativa. Temos presente, né, temos obviamente as principais plataformas de 3P, iFood, Rappi, etc. Mas na modalidade de 1P, a gente
acredita que o nosso diferencial seja, como a loja, a rapidez. Portanto, a modalidade flash, diferente da modalidade express, que tem uma promessa de entrega em até 2 horas, a modalidade flash, que é uma entrega entre 45 e 60 minutos, de 10 itens, acreditamos que seja a grande alavanca de venda adicional da proximidade, e nesta frente que a gente irá focar no 1P para o próximo ano. Vale ressaltar também que no digital, o nosso formato Pão de Açúcar Fresh já tem uma participação acima de 20% de venda digital, com uma participação também, um share de perecíveis muito parecido com o share de perecíveis que podemos ter no Pão de Açúcar. Nossa ambição no digital, já estamos superando os 3%, nossa ambição para este ano 2024, através dessa alavanca, principalmente o Flash, é chegar em 5 a 6% de participação. Resumindo a proximidade, nós temos um formato vencedor, nós estamos convencidos de ter o melhor formato de proximidade do varejo brasileiro, nós temos uma expansão e um modelo assertivo em termos de implantação, um modelo assertivo em termos de sortimento, um modelo assertivo em termos de atendimento. Acreditamos que estamos no rumo certo. E aqui, novamente, vou dar um pequeno exemplo de loja. Não sei se vocês conhecem, bom, vocês devem conhecer, obviamente, o Itaim. Temos uma loja na João Cachoeira. Aqui abrange 2 concorrentes, não vou falar o nome. Um concorrente saiu de um ponto, porque não deu certo, porque a proposta de valor não estava adequada às expectativas do bairro, então deixou esse ponto. E a gente acreditou que o Minuto seria totalmente aderente a essa localização. Então pegamos um ponto de um concorrente que fechou, e essa loja está parede com outro concorrente, com outra proposta de valor. Nossa loja simplesmente vende o dobro. E aqui, novamente, são os clientes que estão dizendo isso, né? Não somos nós. Nossa loja simplesmente vende o dobro. Então, temos uma proposta de valor que propõe, de verdade, uma cesta completa, muito diferente dos demais formatos que são muito mais de conveniência. Então, estamos no rumo certo e, com certeza, teremos o ano 2024 extremamente promissor. Muito obrigado, e vou chamar agora o Robledo, né, para falar do digital. Bom dia a todo mundo. Sou Robledo, diretor de tecnologia e inovação aqui do GPA. Estou representando a diretoria executiva aqui do Rodrigo Poço, né, que também abrange toda a parte de atendimento ao cliente, projetos estratégicos, analytics e toda a venda e operação digital. Eu acho que é legal, primeiro, a gente ver toda a tecnologia e e-commerce, né, ao invés da gente tratar aqui como um silo, acabou permeando todas as unidades de negócio, todas as bandeiras. Isso para a gente entende como uma vitória, disso já está inserido, né, em todos os modelos de negócio. E a gente definiu um pouquinho da nossa estratégia de transformação digital, basicamente aí em 5 pilares. Eu acho que o primeiro, a gente buscou incessantemente crescer os canais digitais com rentabilidade. Todo mundo sabe que é um desafio gigantesco no varejo fazer isso, né? E a gente fez um salto do negativo para o positivo aí, que o Marcelo comentou, e não deixamos de alcançar a liderança. A gente é líder, alcançou a liderança no mercado alimentar, a gente alcançou a liderança, né, casando ali um pouquinho com o pilar 3, que não adianta a gente só ser líder nos nossos canais. A gente buscou parceiros estratégicos também, e acabamos na liderança de iFood, de Rappi, de Mercado Livre. Isso proporcionou a gente entrar em outras regiões, e a gente entende que não estar só sozinho nessa jornada também é importante.
Não menos importante, olhando também para a loja, né, a gente olha, entende o digital não só como venda digital, o digital tem que permear toda a companhia, a loja física, o canal digital e todo o core da companhia para fazer isso acontecer melhor, seja em precificação, inteligência de cliente. A gente olhou muito para a experiência no canal de loja e não esquecendo de inovação que está no DNA do pão, mas uma inovação extremamente, cada vez mais pragmática, focado na escala, focado nos pilares de estratégia que a gente tem, né, para que isso traga resultado muito conectado e não seja só, né, um buzz ou algo que traga só algum tipo de brand. Falando um pouquinho, né, a gente falou bastante da rentabilidade, né, e da venda digital, mas é legal chamar um pouquinho a atenção das alavancas de crescimento. A gente trouxe, trazendo o James para dentro, a gente aumentou muito a entrega de ultraconveniência, já representa 15% das vendas do digital. Né? A gente notou que começou a pegar várias jornadas do cliente, chegava final de semana, almoço, precisava de alguma coisa de urgência, um churrasco, coisas que a gente não cobria só com a entrega de próximo dia. Isso veio a trazer uma alavanca de crescimento, né? Com as alavancas 3P, que a gente já falou bastante, inclusive uma dessas alianças com o Mercado Livre, a gente está atingindo regiões que a gente não tem presença física de loja através do modelo de centro de distribuição e modelo full do Mercado Livre. Então, toda essa estratégia alavanca a venda, não esquecendo da rentabilidade. Né? 5 grandes impactos. Né? O primeiro dele, que já foi bem falado, o fresh, o perecível, que além de ser um diferencial, trazer mais recorrência, trazer uma diferenciação para a gente, tem uma rentabilidade melhor. Né? A gente olha também para o fechamento do CD, o 100% de loja, aliado ao tópico 3 ali, que a gente reduziu do overlap de entrega. Todas as nossas lojas podem fazer retirada, né? O clique e retira. Mas algumas lojas estão fazendo entregas para algum tipo de modalidade, com muito analytics, com muita ciência de dados por trás, que a gente traz otimização e melhoria de nível de serviço. A incorporação do James, né, a gente fechou o James para o cliente, mas o James continua existindo para os entregadores. Então, esse modelo uberizado de entrega rápida traz uma redução de custo, traz um melhor nível de serviço, e essa incorporação para a gente trouxe redução de custo de tecnologia, custo de operação e melhoria de experiência para o cliente. E o que já foi citado de aumento na receita de impacto digital com a CDP, né, essa na Customer Data Platform da Adobe, a gente começou a aplicar inteligência analítica, segmentação e personalização, a gente aumentou muito o valor da receita por impacto. Falando um pouquinho da experiência, que também ajudou a alavancar, a gente percebe que tem muita coisa no ecossistema do pão, que a gente entende que é bom para o cliente. Né? A gente tem o meu desconto, a gente tem a venda, a gente tem os sticks, estamos lançando agora, já entramos com várias lojas com livelo, sticks no caixa, livelo direto no caixa, estamos entrando, temos os pontos da fatura do cartão próprio, cashback, a gente tinha o app do James para entrega rápida, só que isso ficava pulverizado e talvez mesmo tendo muita coisa, não trazia a percepção de valor. Então, ao invés da gente simplesmente adicionar mais coisa, unificar essa experiência num único app, com o cliente no centro ali, 4 grandes pilares, foi uma das principais estratégias que a gente usou. Né? O app já é muito utilizado dentro de loja pela própria ativação de desconto. Então, a gente focou uma parte experiência de compra digital, né? Isso bem separado, bem focado. Uma parte bem focada em fidelidade, unificando todo esse ecossistema que a gente tem, de várias coisas para o cliente ter uma visão única e perceber valor. O autoatendimento, o pós-venda, né, eu posso ter 50 boas jornadas perfeitas, mas eu posso ter uma jornada que alguma coisa não vai bem, eu preciso ser muito bom em resolver. E essa é a hora que às vezes a gente vê também que o relacionamento, você cria até uma recorrência maior e uma fidelidade maior, porque aqui entra uma palavra de confiança. O Mercado Livre faz isso muito bem. E não esquecendo da utilização dentro da loja, que a gente tem uma série de coisas também para os clientes que são físicos. Né? A gente tem um número maior de clientes, inclusive, que usam o app dentro da loja, não necessariamente para comprar. Os 2 primeiros tópicos foram grandes focos de 23, e os 2 últimos tópicos ali, que estão ali com a engrenagenzinha ali, vão ser, começamos agora em 23 e vão ser o grande foco de 24 para a gente fechar esse ecossistema, né, do app.
Quando a gente olha em termos de resultado, né, se o começo de 22, ali, primeiro semestre, a gente deu um salto de nota, e aí é o cliente avaliando a gente nas duas lojas, né, a gente está ali em topo a topo com a Amazon, com o Mercado Livre, com o iFood, com os melhores apps aí de experiência, né, isso foi um salto para a gente. A gente aumentou o número de usuários mensais, aumentou expressivamente o número de downloads por mês, então a gente está trazendo mais gente, né, para o app, e isso representa, e o app passou de em torno de 60% da venda do digital, a gente hoje já atingiu 80% da venda digital já feita pelo app. Então o app foi um grande hub de conexão com o cliente. Como é que a gente fez isso? O primeiro passo, quando a gente fala de experiência de compra, né, ali tinha muito misturado o meu desconto, né, com os descontos normais, mais a fidelidade. A gente foi para uma experiência de compra bem mais simplificada, né? E aqui, inclusive, além da melhoria de experiência, uma grande mudança na maneira de fazer. Em vez de a gente fazer um grande projeto com uma entrega lá na frente, a gente foi fazendo o teste AB, incremental, pegando o feedback de cliente, e foi fazendo isso pouco a pouco e trouxe o resultado que está ali atrás. E a gente investiu em 2023 metade do investimento do app do ano anterior, trazendo infinitamente mais resultado. Então, essa modalidade da gente começar a quebrar entrega, testar, ouvir o cliente ponto a ponto, entrega constante, também está trazendo uma otimização grande de investimento, abrindo espaço para investimento, né, em outras coisas. Falando um pouquinho da fidelidade, quando a gente olha agora, né, a gente tem até começando a gamificação aí do Cliente Mais e o Black, né, o que eu tenho que fazer para chegar, para mudar de nível, eu já tenho ali o Sticks, eu já tenho ali, né, os pontos do cartão, tenho cashback, acabo tendo meus descontos, já está tudo ali, eu começo a perceber muito mais valor no relacionamento com o pão, vai vir em breve aí, inclusive, quanto você representa você acumular durante um tempo em descontos, em pontos, né? Ou seja, quanto mais tempo eu me relaciono com o pão, mais vantagem eu tenho. Isso me dá mais percepção de ser fiel à marca e não simplesmente por causa de uma experiência, por um valor menor, eu mudar e experimentar uma outra coisa. O autoatendimento que a gente começou, que estava muito focado no telefone, no atendimento, no ligar, ter que falar, ter que esperar, a gente já começou agora a abrir todo o processo pelo próprio app, e esse ano a gente vai estar todo com um processo de automatização, que além de trazer uma experiência melhor para o cliente, resolver mais rápido e trazer uma redução de custo enorme em posições de atendimento, né, e tudo que tem por trás desse back-office aí, a gente traz essa palavra de confiança de que você pode fazer cupom, vai ter uma experiência boa, e se sair alguma coisa fora do trilho, a gente coloca rápido e vai seguir uma jornada boa sempre. Dentro da loja, a gente vem evoluindo muito essa experiência do meu desconto, a gente ativa todos os descontos, já estão aí todos os descontos, desconto do cliente Black, desconto do Mais, desconto do cartão, que a gente tem de promoções direcionadas, com sticks no caixa, livelo no caixa, já está tudo ali à mão do cliente, ali para ele saber senha, código, como fazer na boca do caixa, tudo muito conectado com a operação e com o discurso da operação para saber orientar o cliente ali também. Coisas como consulta de preço que a gente está começando a testar agora, informações de produto, e a gente deve evoluir muito essa frente para estar também com o app na mão do cliente dentro de loja. Não esquecendo ainda, quando a gente vai um pouquinho para a loja, né, falou-se muito do self-checkout ali, que naturalmente traz produtividade, e quando a gente olha para isso, naturalmente, a gente focou muito em fila e pagamento, que é uma grande reclamação dos nossos clientes, a gente ouviu a primeira reclamação deles, mas tem uma coisa que mais importante até do que a produtividade e a satisfação do cliente, a gente consegue liberar o nosso pessoal de loja para funções muito mais nobres, para atendimento, para o face a face, para o cuidado, para a consultoria, e não ficar, às vezes, resolvendo problemas de fricção. A gente tem 4 grandes frentes, a primeira já foi bem falada de self-checkout, aí 1/3 dos clientes já preferem essa modalidade. A gente começou com o caixa móvel, que apesar de parecer uma maquininha de cartão, ele é um caixa completo. Ele tem todo o sistema de fidelidade, cupom, scanner, cliente mais, livelo, sticks, tudo embarcado no momento de pico, para não ter que dimensionar muito caixa físico para momentos de pico. Eu lanço mão do caixa móvel, a gente aproveita a multifunção do nosso colaborador, resolvo picos de fila ali, sem ter que deixar caixas disponíveis, né, e atuo em momentos especiais. Nosso atendimento de rotisserie e padaria
que a gente não tem mais que ir no caixa, pega o papelzinho, pede pro cara te atender, fica esperando se o cara viu, não viu, pede, cai na cozinha, faz o processo de atendimento, espera na mesa, daqui a pouco chega o produto lá, um atendimento bem mais fluido, com a opção do caixa se o cara tiver. A gente não quer impor uma jornada só para o cliente, a gente quer dar essa opção. E as comandas nos restaurantes, né, que a gente tem restaurantes em várias de nossas lojas, você tem que pegar a comida, vai para pagar, enquanto você paga, pega a fila e vai para a mesa, sua comida esfria, nossa comida é excelente, é um desperdício ser esfriado ou não comida. Então a gente já mudou para todo esse processo, para comer, pesar, sentar e pagar, aproveitando muito das experiências de quem nasceu com isso nativo e já está fazendo isso bem, a gente está trazendo. Falando um pouquinho de inovação, muito está se falando de IA, né, de Generative AI. A gente entendeu que tem um problema que para a gente faz muito sentido. Comprar hoje no alimentar, diferente de você comprar um celular ou uma TV, que você vai lá no Google, busca, eu quero um celular para corrida, um celular para andar de bicicleta, ele vai te trazer um review, você escolhe e acabou. A gente está falando de cesta de 30, 40 itens, com receitas, que para 6 pessoas é uma coisa, para 10 é outra, um churrasco, uma combinação de vinho, uma harmonização. Então, hoje, se você não souber o produto e a quantidade, você vai ter que se virar na internet, em canal, em YouTube, ou seja, é um problema que a gente deixa para o cliente. O que a gente está lançando agora, né, aqui já estão os 2 protótipos que a gente está preparando para lançar, em dezembro sai o primeiro ali que eu já vou falar. A gente está usando a inteligência artificial para falar, eu quero fazer um churrasco para 6 pessoas, ele já me traz a lista sugerida do que eu preciso, do churrasco, do carvão, da carne, do pão. 2 pessoas não comem carne, ele revê, R$400 ficou caro, quero gastar 300, ele já recalcula, adiciona no carrinho e compro. Vamos testar também na loja, a gente está testando um totem, isso vai estar agora em dezembro, na primeira loja, o primeiro semestre já vai estar no app. O consultor de vinho, a gente é referência em vinho no Brasil, o nosso consumidor adora o sommelier de vinho, e não está em todas as lojas, às vezes nem todo tem tempo disponível, ele vai estar recomendando o vinho, a quantidade de vinho, claro que isso varia, né, de consumidor de vinho para consumidor de vinho, mas ele vai estar recomendando harmonização, quantidade, faixa de preço, o que você quiser perguntar, e a gente vai começar esse teste e ver a reação do público quanto a isso, tanto no mundo físico quanto na loja. E a gente pode conectar isso com vários canais, seja com WhatsApp, seja com app, seja com todo o histórico de cliente que a gente tem no Cliente Mais, né, enfim, e ligando até um pouco com o Retail Media, conectando recomendações com os nossos fornecedores e fazendo uma parceria, né, de sucesso. Então, para fechar um pouquinho dessa coisa toda, eu acho que a primeira mensagem aqui é que a gente entende que digital não é só e-commerce. Digital vai permear físico, vai permear canal digital e vai permear a core da companhia. O segundo, a gente vai buscar lideranças, manter essa liderança que a gente conseguiu, sem abrir mão da rentabilidade, e a gente está trabalhando muito com dados, com operações, com modelos de negócio que tragam essa rentabilidade, e a gente vai continuar buscando informação, mas informação que enderece diretamente problemas do consumidor e que a gente consiga escalar para, de fato, mexer o ponteiro. Obrigado, gente. Rafael? Bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês. Foi mais ou menos ali por março que eu comecei a ter minhas primeiras conversas com o Marcelo sobre a minha possível vinda para cá, depois de passar 11 anos vivendo na França, para assumir a posição de CFO aqui no GPA. Para mim, do ponto de vista pessoal, essa foi uma decisão, ou era uma decisão, relativamente complexa. Estou com a minha família lá, já bem adaptada, já há bastante tempo. E então não era uma decisão fácil. Mas a gente começou a conversar, eu e o Marcelo. O Marcelo começou a me contar um pouco mais do que ele vinha fazendo, o que ele vinha implementando do ponto de vista operacional na companhia.
e qual era a visão dele para o futuro da companhia. E a gente foi conversando e essas conversas começaram a fazer com que a minha decisão ficasse bastante mais clara e mais fácil. O Marcelo já vinha implementando com o resto da equipe uma série de iniciativas operacionais que já começavam a transformar o GPA naquele momento, de maneira muito positiva, mas eu sabia que a companhia ainda tinha um desafio grande com relação à estrutura de capital. Para aqueles que não sabem, eu estava naquele momento ainda no conselho de administração do GPA. Então, eu tinha uma consciência bastante grande de quais eram os desafios, mas também eu tinha uma consciência igualmente grande do potencial do Pão de Açúcar. Naquele momento, eu fiz as minhas considerações, mas eu sabia que, uma vez resolvido o problema de estrutura de capital da companhia, a companhia teria uma retomada muito mais rápida e teria um futuro brilhante. E com uma trajetória profissional de mais de 20 anos em mercado financeiro, eu passei por crédito, passei por M&A, passei por mercado de capitais, e somado mais recentemente essa experiência que eu tive no varejo, eu estava numa posição privilegiada e podia contribuir de maneira muito propositiva e construtiva nesse plano e nessa visão que o Marcelo tinha estabelecido para o GPA. Eu acabei decidindo aceitar esse desafio. Passando aqui agora para alguns pontos, alguns destaques operacionais e financeiros da companhia. Eu acho que esses destaques mostram de maneira incontroversa o avanço que a gente vem fazendo e a retomada que a companhia vem tendo nos últimos trimestres, né? Começando com vendas brutas, eu acho que o gráfico fala por si só. A gente teve um avanço bastante significativo das nossas vendas, de maneira muito expressiva, que começou mais ou menos ali no terceiro trimestre de 22 e começou a acelerar de maneira mais acentuada a partir do quarto trimestre de 22. E a partir dali a gente começou a ter uma venda ano sobre ano bastante forte, com índices superiores a 10%, ou em alguns casos bastante superiores a 10%, chegando a 10% no último trimestre, terceiro trimestre de 2023. Quando a gente fala e usa a comparação de vendas LTM, que eu acho que é um índice interessante também para mostrar o avanço que a companhia está tendo numa base de 12 meses, a gente teve um crescimento de... Deixa eu ver se eu acho o botão aqui. A gente teve um crescimento de 3,1% por trimestre, na média, desde do quarto trimestre de 22 até o terceiro trimestre de 23, o que representa quase 13% de crescimento anualizado, que é um crescimento bastante expressivo. Passando agora para vendas mesmas lojas, nós tivemos igualmente um crescimento bastante forte e, mais uma vez, com uma retomada mais acentuada a partir do quarto trimestre de 22, que, apesar, e eu acho que é do conhecimento de todos vocês aqui, apesar de um arrefecimento bastante forte aqui a partir desse trimestre, da inflação de alimentos, a gente conseguiu manter ainda, de maneira bastante acentuada, o nosso crescimento, em base mesmas lojas, com um crescimento para o pão acima de 6%, ano contra ano, e com o crescimento da bandeira pão, que eu acho que merece o destaque aqui, com crescimento também nesse período, entre o quarto trimestre de 22 e o terceiro trimestre de 23, com crescimento acima de 7%. Ainda no tema de retomada de negócio, eu queria mostrar para vocês um pouco
como se comportaram o crescimento dos nossos volumes nos últimos trimestres. De maneira muito semelhante, a gente teve uma retomada de volumes muito acentuada a partir do quarto trimestre de 22. A gente passou de uma perda de volumes no primeiro trimestre de 22, com menos 0,7% de crescimento, para um ganho de volume de quase 6% no terceiro trimestre de 23. Aqui cabe mais uma vez destaque para a Bandeira Pão, que tem sido o nosso motor de crescimento nessa retomada, com um crescimento de 10%, ou 10,1% dos seus volumes no terceiro trimestre de 23. E o suporte para essa retomada, para esse crescimento, foi justamente, ou em grande parte, o que os colegas já comentaram ao longo de toda a apresentação, mas grandes pilares aqui dessa retomada para dar sustentação de venda foram mudança de layout de lojas, revisão do sortimento com redução de ruptura, gestão de categorias com foco em perecíveis, e aqui os colegas ressaltaram de maneira, acho que bastante evidente, ao longo da apresentação, em diversas vezes, que isso é um dos pilares para trazer recorrência para a nossa loja, que é um dos principais atributos e propostas de valor da nossa bandeira, das nossas bandeiras, e principalmente da bandeira Pão de Açúcar. Investimentos no circuito premium, com investimentos massivos em serviços e atendimento, e, finalmente, uma aceleração forte da venda através do fechamento do CD dedicado ao e-commerce, a gente passou, então, toda a operação de online para dentro das lojas, que aproximou a operação do cliente e acabou gerando um nível forte também, incremental, de vendas na própria loja. Passando agora para a rentabilidade, que inclusive é um dos nossos pilares do nosso plano de turnaround, conforme já falado ao longo da apresentação, a gente teve uma retomada muito forte das vendas, e essa retomada, de forma quase que mecânica, acabou melhorando, aumentando a nossa rentabilidade, né? Mas, não menos importante do que o crescimento de vendas e a retomada de vendas, foi também o trabalho que a gente fez ao longo dos últimos quase 18 meses, focando em melhoria de custos, né? A gente fez um trabalho de readequação a partir ali de meados do ano passado, um trabalho de readequação do tamanho da nossa estrutura corporativa, né? Para lembrança de todos, até 2 anos atrás, nós tínhamos uma companhia muito maior, uma companhia que tinha todas as lojas dos hipermercados, e que nós vendemos no final de 2021, começo de 2022, mas nós acabamos retardando e atrasando de maneira, enfim, acabou atrasando, de fato mesmo, a readequação da nossa estrutura corporativa, né? Então, a gente começou esse trabalho, a gente, com essa readequação, buscou 130 milhões de reais de redução de custos, o que, obviamente, foi extremamente importante, ou um dos itens extremamente importantes na retomada da nossa rentabilidade. Além disso, também queria dar destaque para o trabalho, e acho que vocês ouviram ao longo da apresentação, para o trabalho que foi realizado ao longo dos últimos, talvez um pouco menos de um ano, de orçamento base zero. Isso aqui foi um trabalho de revisar absolutamente todos os principais custos da companhia e buscando oportunidades, né? A gente, ao longo do último ano, identificou e gerou 230 milhões de reais de cortes ou de redução de custos, que devem ser carregados para os próximos, os anos a seguir. Mas, com relação ainda a custos, o trabalho que a gente vem fazendo não para por aí. Eu queria falar para vocês, ou destacar, alguns itens aqui importantes que vão ser implementados, já começaram a ser implementados recentemente,
e vão ser implementados ao longo do ano de 2024. Melhoria da eficiência promocional, que é um tema aqui de generosidade, que o Marcelo comentou, o Joaquim comentou, o Fred comentou, isso é um negócio extremamente promissor. A gente está trabalhando em conjunto com uma consultoria internacional, bastante conhecida e focada na questão de preço. E aqui a gente enxerga um item extremamente promissor no sentido de buscar melhorias e aumenta a nossa rentabilidade. Isso aqui é um negócio muito importante, é a continuação da redução do trabalho de quebras, né? Acho que o Marcelo falou no começo da apresentação, nós tivemos um avanço enorme ao longo do último ano, na ordem de quase 100 basis points de melhoria, passando de uma quebra de mais ou menos 4% no começo do ano passado, para uma quebra, agora, onde a gente está terminando o ano, na casa de uns 3%. Então, isso é um impacto bastante grande na nossa rentabilidade. Lembrem que quebra é um negócio que é basicamente dinheiro jogado no lixo ou pela janela. 4% em cima de uma venda de 20 bilhões são 800 milhões de reais. Então, basicamente, 800 milhões de reais, literalmente, de perda de produtos, de mercadoria e dinheiro para a nossa companhia. A gente acredita, e a gente está buscando isso, e também foi comentado ao longo da apresentação, em torno de mais 80 a 100 basis points, ainda com a continuidade desse trabalho ao longo do ano de 24. E o último ponto que eu queria falar e destacar aqui nesse slide é a continuação do trabalho de orçamento base zero. O orçamento base zero é esse que já nos rendeu frutos de 230 milhões de reais ao longo do ano passado, e que a gente pretende, e vai continuar, esse é um trabalho que inclusive começou algumas semanas atrás, vai continuar buscando essas melhorias, essas otimizações de custo. É óbvio que o mato alto já foi cortado, o mato alto dos 230 milhões de reais, mas nós acreditamos que ainda tem a parte do mato baixo, e o mato baixo eu acho que ainda pode render para a gente frutos bastante importantes aqui, em termos de redução de custo e aumento da nossa rentabilidade. Passando agora para a geração de caixa, o aumento da venda que nós tivemos, essa retomada forte de vendas, somado a um trabalho forte de redução de custos, que resultou num aumento de rentabilidade, acabou fazendo com que a gente conseguisse alcançar break-even de geração de caixa operacional antes das nossas despesas de CAPEX no terceiro trimestre desse ano, terceiro trimestre de 2023. Aqui eu gostaria de destacar um dos pilares desse trabalho também de melhora na nossa geração de caixa, que foi o trabalho de gestão de categorias, que foi um trabalho basicamente de reorganizar nossos planogramas, reorganizar gôndolas e trazer para a loja produtos que realmente têm giro mais significativo e que atendem melhor os nossos clientes. A gente teve uma melhora de 9 dias entre esse período aqui, passando no primeiro trimestre de 22, de 58 dias de estoque para 49 dias de estoque e no terceiro trimestre de 23. E aqui, o que sustenta isso é o trabalho feito justamente em redução de ruptura, né? A gente passou do primeiro trimestre de 22 com 9,9% de ruptura, ou seja, o cliente não achava produtos que deveriam estar nas nossas gôndolas e prateleiras, quase 10% desses produtos, para 5,9% no terceiro trimestre de 23. E isso aqui, ó, vocês veem como é interessante aqui, ó, você diminui a ruptura e você aumenta a venda. Gráficos inversamente proporcionais aqui, mostrando que o trabalho de ruptura é um trabalho extremamente relevante e importante no aumento da venda da companhia. Passando agora para o tema de alavancagem. Essas melhorias operacionais que a gente implementou ao longo do último ano, tiveram frutos importantes no quesito redução de alavancagem da companhia, né? A gente passou no terceiro trimestre de 22 de uma alavancagem de 3 vezes
para, no terceiro trimestre de 23, um ano depois, para uma alavancagem de 2,5 vezes. Quando a gente faz o ajuste para os arrendamentos, a gente passou de uma alavancagem de 6,4 vezes para 5,9 vezes, que é uma alavancagem ainda bastante elevada. Mas, além de todo o esforço operacional que foi feito pela gente pela operação ao longo desse período, a gente implementou também um plano de vendas de ativos que foi bastante significativo. Em 2023, a gente já vendeu, já cash in, 620 milhões de reais. 620 milhões de reais em ativos já vendidos. Além desses 620 milhões de reais de ativos já vendidos, a gente tem anunciado ainda 800 milhões de reais, sendo 790 milhões de reais vindos da venda da nossa participação de 13,3% no êxito, que esperamos seja concluída em breve, e mais 10 milhões ainda do pagamento final da venda da nossa participação da Cenova. Passando aqui para a parte mais alta do slide, a gente toma aqui no terceiro trimestre o que nós reportamos de alavancagem ajustada para arrendamentos de 5,9 vezes, e a gente faz aqui um exercício tirando adicionando ao caixa, tirando da dívida, a venda do êxito e a venda da Cenova. A gente passa, então, de 5,9 vezes no terceiro trimestre 23 para um proforma, também nesse período, de 5,2 vezes. E se a gente vai mais adiante nessa análise, que ainda que hipotética, e toma em conta o nosso guidance de EBITDA entre 8% e 9% no final de 2024, e tomando a venda LTM do terceiro trimestre, a gente faria uma redução adicional de 1,3 vezes na nossa alavancagem, passando de 5,9 para 5,2 para 3,9. De novo, ainda que um exercício hipotético, mostra aqui o potencial com base no que nós acreditamos que a gente deve alcançar nos próximos meses para a nossa companhia. E chegando ao fim, eu queria só reforçar e ressaltar mais uma vez que a gente vem entregando o nosso plano operacional do turnaround de maneira religiosa, de maneira muito disciplinada. E que isso tem rendido os frutos que vocês viram nos últimos slides pelos quais eu passei. Além dessas melhoras operacionais, a gente tem implementado, igualmente com rigor religioso, o nosso plano de venda de ativos, que levantou já em 2023, entre transações já realizadas, cash-in já feito, e transações anunciadas, nada mais, nada menos que 1,4 bilhões de reais. Isso nos últimos 5 meses de operação da companhia. E para chegar ao fim da minha parte, eu queria só dizer que depois de 4 meses e pouco aqui, mais próximo da operação, mais próximo dos colegas, mais próximo do dia a dia do GPA, eu tenho uma confiança enorme de que o plano que a gente vem implementando de turnaround é um plano que está nos trazendo muito sucesso e vai continuar nos trazendo sucesso daqui para frente. E tenho convicção cada vez maior a cada dia de que o que a gente vem fazendo, incluindo o plano de venda de ativos, está nos colocando no caminho certo para a gente trazer o GPA de volta para o seu potencial máximo. Obrigado. A gente já vai iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas, mas antes eu queria chamar a Lucy Souza, presidente executiva da PIMEC, para a entrega do selo de assiduidade de reunião pública. Boa tarde a todas e todos. Já é boa tarde, não ainda é bom dia, né?
Boa tarde já. Bom, é com muita satisfação que a PMEC Brasil volta aqui ao Investor Day do Pão de Açúcar. A gente tem uma parceria muito longeva, não tão longeva quanto a PMEC, que já tem 53 anos, mas a nossa... E aqui é uma retomada, né? Então, nós estamos entregando o selo, está ali projetado, a PMEC Brasil Bronze R, quer dizer, de retomada das reuniões. Agradeço muito a parceria, né, e que ela continue por muito tempo. E a nossa entidade, além de ter 53 anos, congrega 8.000 profissionais de investimento, dos quais quero destacar, né, os analistas de investimento, que são 1.500 credenciados, que parte deles estão aqui assistindo esse evento muito bom. Tá, então é isso, agradeço, e agora vamos à sessão de perguntas, né? Além de estar projetada, ela está materializada aqui, eu vou deixar na sua mão, tá? Nós vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. A gente recebeu muitas perguntas aqui, a gente já organizou. Ao longo das respostas, se quiserem mandar mais perguntas, e a gente vai aqui fazendo essa troca, tá bom? Vou iniciar aqui. A gente recebeu muitas perguntas em relação a competitividade, produtividade de lojas e rentabilidade. Então, eu vou aqui também tomando a liberdade de somar algumas que estão em temas bastante similares. E a primeira é em relação ao ambiente competitivo, né? Nos mercados onde o GPA atua, como a gente está vendo a evolução da produtividade nas lojas, com as iniciativas implementadas a partir de agora, principalmente a questão relacionada à revisão de sortimento e quebra de ruptura. Então, entender tanto a questão de produtividade e como isso tem impactado no ambiente competitivo das praças onde a gente atua. Eu vou fazer uma abertura rápida e passo para o Joaquim e Fred se quiser comentar, mas a questão de produtividade, a gente tinha um problema muito sério, e aí vou ser bem prático com vocês, que era a boa parte do nosso sortimento em gôndola não durava um dia de venda. Então não era necessariamente que você não tinha um produto, você não tinha um produto na gôndola. E um dos trabalhos que a gente foi percebendo, no trabalho que começou ali no comercial com gestão de categoria, era que você tinha um excesso de SKUs que não giravam. Então a gente chegou a extremos de ter SKUs com mais de 100, 200 dias sem venda. Também percebemos que a gente tinha um excesso de oferta que não nos posicionava muito acima de mercado. Era muito além, desnecessariamente além. A gente falou lá no início, uma das categorias que chamou muita atenção era a categoria de azeite, que nós tínhamos mais de 130 SKUs, sendo que o segundo maior sortimento de mercado tinha na casa de 70. Então, você podia continuar sendo líder sem ter que carregar a quantidade de estoque que a gente estava carregando, um sortimento que era muito improdutivo para nós. E por que isso é importante? Obviamente é importante para o cliente, porque você coloca na prateleira os produtos que realmente são relevantes para eles. Isso ajuda muito em produtividade, porque eu coloco em um espaço maior na gôndola um produto que é o que a gente chama de day fill, que você reduz o número de day fill line, ou seja, um produto que dura pelo menos um dia de venda. E aí o nosso abastecimento noturno reabastece a gôndola, de manhã o produto está lá e ele dura o dia todo. Então, esse é só um exemplo. O segundo exemplo foi com relação à nossa parceria com a indústria. À medida que você reduz o estoque, você reajusta todas as suas cadeias de abastecimento e você dá previsibilidade para o nosso fornecedor. Nós estamos num processo de transição de sair de um modelo anterior de sell-in
para um modelo real e futuro de sellouts. É isso que importa para a gente, ter e oferecer para o consumidor aquilo que de verdade ele compra e, a partir disso, ter as nossas negociações com a indústria. Não sei, Rui ou Joaquim, se querem complementar alguma coisa. Rapidamente aí, Marcelo, complementando aí sua resposta. Como comentei na apresentação do Pão de Açúcar, né, esse projeto de gerenciamento de categoria que foi feito na bandeira Pão, com a revisão dos planogramas, melhoria de layouts, né, aumento, né, da disponibilidade de produto através da redução de ruptura, trouxe um ganho de produtividade de 8%, né, na bandeira Pão de Açúcar, portanto, volume vendido por hora trabalhada, 8% de ganho de produtividade, e um ganho de produtividade que nos ajuda a melhorar nossa parte de serviço e atendimento. E esse ganho de produtividade, sem dúvida nenhuma, no decorrer do ano 24, também será capturado no mercado extra, né, no extra mercado, onde teremos o rollout desse projeto de gestão de categoria e também na proximidade. Obrigado. A pergunta quando traz, eu acho que de ruptura, acho que creio eu que equalizar todas as regionais do mesmo ambiente de rupturas que a gente falou aqui foi um dos passos muito importantes. Mas outro ponto que é sobre o ambiente competitivo. Na avaliação que nós fizemos do mercado e de todas as praças, quando nós verificamos para entender as oportunidades, obviamente a gente detectou que nas regionais, fora de São Paulo, e no interior de São Paulo, fora da capital, praças como Rio de Janeiro, Centro-Oeste, Nordeste, existe um profissionalismo muito grande, também imposto pela concorrência. E ali nós trabalhamos fortemente para reforçar essas praças com células comerciais que conseguissem trazer a estas lojas, nessas praças, uma visão mais próxima, uma visão garantindo uma maior localidade e competitividade. Isso nos trouxe um avanço das vendas numa velocidade maior do que propriamente estava ocorrendo dentro da praça principal, que sempre foi São Paulo. Mesmo que São Paulo tivesse crescendo mais do que a inflação, ou mais do que a média que a gente vinha acompanhando no mercado, mas as regionais trouxeram e têm nos ajudado, e vão continuar nos ajudando, num ambiente competitivo local. Então, essas células regionais, esses avanços que nós trouxemos da equalização, e também levando para essas praças. Então, hoje, por exemplo, nós buscamos o que há de melhor de frutas na Praça de São Paulo, através de importação, e nós estamos concentrando a distribuição nessas praças. Para quê? Para levar diferenciais que, com o poder de compra, com o poder de negociação que nós temos, a gente consiga atingir praças muito distantes de São Paulo. Perfeito. Ainda dentro desse tema, né, na sua apresentação, Joaquim, você trouxe vários indicadores, várias evoluções, e alguns desses indicadores já mostram low histórico, né? Por exemplo, a ruptura. E aqui são duas perguntas. A primeira, quais são os ganhos que ainda a gente tem para capturar dentro desses indicadores que já melhoraram muito? E o segundo ponto é, o benefício deve vir mais em margem ou a partir de agora a gente deve observar isso mais no crescimento das vendas? Posição, Marcelo? Estou ansioso para receber a resposta. Obrigado. Também. Bem, a primeira continuidade de ganhos é, dados os evidentes ganhos que nós tivemos na bandeira Pão de Açúcar, a extrapolação disso para as bandeiras de proximidade e do extramercado vão trazer ganhos adicionais nessas bandeiras. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que, ao nós colocarmos esse novo processo de gerenciamento total de categoria, não é algo estático, ele é algo vivo, orgânico. Então, trimestralmente, ele está passando por um reprocesso, olhando quais são as oportunidades e como ganhar mais eficiência. Então, aqui volta um tema de continuidade de melhoria. E sobre rentabilidade, sim, aqui ainda há possibilidades, porque é uma movimentação de estoque muito grande. É uma movimentação de mercadorias em 700 pontos de venda. Então, aqui é um ganho constante e recorrente. Então, das duas pontas, em aumento de vendas, a partir do aumento da visibilidade do produto
Os efeitos colaterais que geram um bom gerenciamento de categorias, eles trazem também a visibilidade do consumidor de uma pirâmide de sortimento que antes, muitas vezes, por excesso, ele não conseguia ver. Então, esse trabalho ele traz ganhos em vendas e traz ganhos em rentabilidade ao futuro. Eu posso... Bem, bom dia a todos. O meu nome é Rui Cunha. Eu posso falar um pouquinho mais de ruptura, só para deixar aí as expectativas mais claras. Vocês são bons, todos bons em matemática, então quando aparece o número 5.8, 5% de ruptura, isso é uma média. Então a gente ainda tem muitos outliers aí, né? Temos regiões onde é mais difícil manter uma consistência grande, temos lojas onde é mais difícil e temos também alguns departamentos, algumas categorias que são mais difíceis do que outras. Vejam um exemplo que a gente passou 2 semanas atrás em São Paulo, com aquele calor extremo, né? A demanda de sorvete explodiu e a nossa ruptura, por bons motivos, também. Então, assim, essa consistência tem que vir ainda mais, até porque o nosso cliente, principalmente nos formatos premium, como o Pão de Açúcar e o Minuto, é um cliente cujas expectativas já são bem mais altas do que um cliente médio de varejo brasileiro. Então, ele espera entrar na nossa loja e encontrar 100% das vezes o produto que ele quer. Então, tem espaço para melhoria, sim, mas é óbvio que essas melhorias agora são muito mais marginais do que eram no passado, né? Ainda dentro desse tema, né, a gente mostrou aqui na apresentação que todo esse projeto que foi feito no pão agora está indo para o extramercado. E a pergunta aqui é entender melhor, né, quais os impactos que a gente espera, tanto em vendas quanto em rentabilidade, desses projetos sendo implementados em 2024 no mercado extra. A gente escolheu estrategicamente, nesse primeiro ano, focar no Pão de Açúcar. E quando eu falo no Pão de Açúcar, na bandeira premium, porque isso, vocês viram no decorrer da apresentação, permeia tanto para o supermercado Pão de Açúcar, quanto o foco na proximidade Minuto Pão de Açúcar, ou seja, a conexão com o mercado premium. E foi importante porque é a nossa marca principal e era essa marca que tinha, ao longo dos anos, se perdido e a gente precisava resgatar essa marca e esse cliente. Só que teve muito aprendizado e temos muito aprendizado. E mais do que isso, temos muita know-how agora, tanto de conhecimento técnico, mas também sistêmico, que a gente pode replicar esse mesmo exercício para as bandeiras mainstreams. E é exatamente isso que vai acontecer no ano de 24. Muitos de vocês, no decorrer dos nossos encontros, perguntam sobre a relevância do mercado extra e a relevância desse canal de venda para um público mais classe CD. Para nós, é muito importante. É onde a marca Pão não consegue encaixar, mas a marca Extra é uma marca extremamente valiosa, extremamente importante, conectada com esse cliente e que nós temos acesso, nós temos força da marca e a gente consegue restabelecer isso. Uma das coisas que vai acontecer em 2024 é que a margem de contribuição do mercado extra, já por causa desse trabalho de gestão de categoria, de otimização, de alinhamento de precificação, clusterização de loja e foco em perecíveis, vai praticamente dobrar a sua margem de contribuição em 2024. Um dos desafios que a gente tinha com essa marca era exatamente rentabilizar a marca. Da mesma forma que a gente tem a visão de foco e fazer o seguinte, como é que você opera bem numa marca mainstream para que ela seja rentável, que ela contribua no negócio como um todo. E a gente está conseguindo fazer isso. O ano de 2023, a rentabilidade do mercado extra, embora ainda muito abaixo do Pão de Açúcar, já é muito acima do que historicamente ela vinha oferecendo. Para o ano de 2024, esse crescimento continua, e ele só continua exatamente pela implementação dessa estratégia. Perfeito. Agora indo para o tema market share. A gente mostrou hoje aqui nos materiais, em vários momentos, a força do programa de loyalty e o que a gente está fazendo, o crescimento que a gente está conseguindo obter aí nos crescimentos nos clientes premium. E aqui a dúvida é em relação ao que a gente está enxergando, né, de movimento de ganho de market share.
primeiro, se é já possível a gente identificar quanto a gente já recuperou daqueles clientes que foram perdidos no passado no Pão de Açúcar e onde a gente está enxergando as maiores oportunidades para frente. Ok. Eu não acredito que a gente já recuperou o trabalho nos próprios gráficos que o Rafael demonstrou. Ele apresenta que a gente vinha de quedas de volume, então não recuperamos ainda tudo aquilo, todo o potencial que tem as lojas do Pão de Açúcar e do Extra Mercado. A proximidade vem através da expansão e através de um modelo que é único, vem garantindo essa manutenção e esse crescimento do market share. Agora o Pão de Açúcar e o Extra Mercado não. E isso é muito bom para nós. Então, o desafio de contínuo ganho de market share, sim, nós vamos continuar buscando números mais audazes de market share, porque entendemos que temos um potencial muito grande. Obviamente, a concorrência, ela sempre é ali, ela sempre se demonstra ativa, mas o trabalho que nós estamos fazendo, com a consistência que nós estamos entregando, através do gerenciamento de categoria, através do lançamento do plano de fidelidade, através de todas as alavancas que nós temos de trazer esse cliente para o ecossistema do Pão de Açúcar, do Extra Mercado. E quando eu chamo ecossistema, cada vez mais a gente tem verificado que nós temos clientes que são multicanais. O número de clientes multicanais tem crescido de forma muito importante, aonde a solução que nós trazemos, através do físico e do digital, através da loja de super e de proximidade, ela tem complementado e trazido uma solução para o cliente que antes ele não tinha. Então, parte importante do crescimento que nós temos conseguido também vem desse cliente que aumenta o seu share of wallet dentro da companhia, onde ele tem todas as soluções. Então, a compra no digital é importante, a compra da solução de proximidade de reposição é importante, a compra de uma solução mais completa, mais gourmetizada, com mais evidência no super é importante. Nós temos clientes que crescem a ordem de 70%, 80%, seu share of wallet dentro do ecossistema. Então, a oportunidade de ganhar market share é ainda importante e de recuperação de volumes mais ainda. Ainda um parênteses aqui na questão do ganho de market share, numa outra pergunta, boa parte aqui já foi respondida, mas em relação também a essa jornada do cliente na loja, né? E como o cliente, né, quais os tipos de cliente que a gente poderia ver maior oportunidade. E a pergunta aqui é mais específica em relação ao cliente voltado mais à mercearia, né? Como a gente observa o movimento desse cliente, né, talvez não concentrando todas as compras de mercearia com a gente nesse novo GPA. Continua? Ok. Sim, tem toda... Boa, a percepção foi muito boa em relação a essa pergunta, porque na avaliação que nós fizemos, ainda nós verificamos exatamente essa oportunidade. O movimento dos clientes entre pontos de venda volta à mesma situação, e isso foi noticiado recentemente no mercado, e volta à mesma situação pré-pandemia. Antes da pandemia, um consumidor, média, visitava até 8 pontos de venda para complementar a sua cesta. Isso somado ao advento do crescimento do cash and carry, movimentou a cesta de mercearia. E aqui o trabalho de gerenciamento de categoria, por isso que eu frisei isso no início da minha apresentação e reforço aqui, o trabalho de gerenciamento de categoria, ele tem que trazer uma inteligência olhando para a cesta do consumidor. Não somente para evidenciar um sortimento ou um estoque, não, ele tem que evidenciar a cadeia completa, o circuito completo desse cliente. E aqui, quando nós começamos a trabalhar, olhando para essas cestas de mercearia, nós trouxemos uma relevância naquelas cestas onde também nós tínhamos maior oportunidade. Naquelas cestas onde seria mais intuitivo que esse consumidor fosse buscar outros canais, talvez canais que ele entendesse como mais econômico. E aqui a gente fez o investimento com maior inteligência e esse foi
um ponto de inflexão junto à indústria, onde, junto com a indústria, naquilo que eu chamei de JBPs e JVCs, ali a gente começou a trazer maior relevância. Hoje, quando eu fraciono ali o market share, trazendo por categorias, os maiores ganhos de market share que nós temos tido no último semestre são nas categorias que intuitivamente os consumidores iriam buscar no cash ou em mercados mais próximos. Tá? Então, hoje, categorias como limpeza, perfumaria, que eram categorias que até então não seriam de um formato premium, hoje o cliente já começa a encontrar a facilidade de ter essa compra total em nossas lojas. Perfeito. Agora eu vou avançar aqui no tema mais conectado com rentabilidade, alavancagem, estrutura de capital. E o primeiro ponto aqui é em relação ao guidance, né, que a gente confirmou hoje aqui, 2024, mas entender um pouco uma perspectiva, né, no caso mais qualitativa, em relação ao que a gente vê de margem a partir de 2024, com tudo o que a gente apresentou aqui hoje. Olha, obrigado. Acabou a bateria. Eu não sei se eu entendi corretamente a pergunta, mas o que me parece é que quem fez a pergunta quer entender como é que a gente vai fazer esse movimento de onde a gente está agora para o guidance, é isso? Não, a partir do guidance, né, olhando mais... O que acontece a partir do guidance? 25 é isso. Que é um outro guidance. Qualitativamente, né, claro. Vamos dobrar a meta. Bom, qualitativamente, eu acho que a gente passou por alguns pontos aqui, e a realidade é o seguinte, dentre as alternativas e iniciativas que a gente ainda tem à nossa disposição ao longo do próximo ano, dentre elas a questão de eficiência promocional, a melhora ou a continuidade do trabalho sendo feito em quebras, a continuidade do trabalho de orçamento base zero, a gente acredita que pode ir adiante do que a gente coloca hoje como guidance de margem. Mas é óbvio, isso de novo, como a gente acabou de dizer, seria o guidance do guidance. A gente está buscando, claro, não estacionar a companhia entre 8 e 9, que é o nosso guidance. O que a gente está buscando é otimizar ao máximo possível essa operação, né? Hoje, a gente está operando, e eu acho que grande parte do varejo opera hoje, com um nível ótimo de margem, né? O impacto que a pandemia teve, no primeiro momento, muito positivo por conta da inflação, e depois, com o arrefecimento da inflação, e principalmente uma deflação muito forte de alimentos, colocou muita pressão em margem também. Esse retorno de estabilidade de preços e, eventualmente, uma inflação controlada, isso deve, ao longo do tempo, trazer impactos bastante positivos para a nossa margem, para a margem do varejo, de maneira geral, como um todo. Então, acho que tem muitas ferramentas ainda à nossa disposição. A gente está lançando mão de uma série de projetos bastante promissores para o próximo ano, mas tem algumas coisas, como, por exemplo, deflação, que a gente não controla. E isso, com certeza, se arrefecer ainda mais, e se tiver um nível de inflexão e começar a voltar um certo aumento de preço, e que espero que seja controlado, isso deve também ter um impacto bastante positivo na nossa margem. Além dos 8% e 9%, que é o que nós nos comprometemos já como guidance para o ano que vem, eu vou parar por aí para não acabar me comprometendo ainda mais. Mas essa é a nossa visão com relação à rentabilidade daqui para frente. Perfeito. Aqui eu vou fazer uma pergunta que eu tinha certeza que ia aparecer, acho que até olhando um pouco a movimentação dos últimos dias, né? Pergunta sobre rumores da companhia virar uma corporation ou sobre a saída do Casino da América Latina, né? E a pergunta é confirmado ou só especulações sem fundamento? Vamos tentar ser o mais objetivo possível. O que aconteceu ontem, especulação, não tem absolutamente nada que eu possa falar para vocês que surgiu. Houve um movimento ontem de shorts e isso fez aquele impacto na ação, mas nenhuma correlação com uma movimentação específica.
O outro ponto que a gente também pode ser muito claro, que é aberto para o mercado, que todo mundo sabe, foi que em junho o Casino, no seu processo de reestruturação e no processo de compra do grupo na França, demonstrou e publicou de que não vai ter interesses futuros dos ativos na América Latina. E aí eles foram além. A gente viu a saída deles do açaí, estamos agora vendo o processo da saída deles de êxito, né? E nós estamos acompanhando, e vai ficar o Pão de Açúcar, principalmente agora com a recompra da nossa participação de Ceznova, então um ativo europeu fica na Europa, então o ativo brasileiro vai ficar. Quando, como, de que forma, essa é uma pergunta que precisa ser direcionada diretamente a eles. Nós não temos ingerência sobre esse ponto, mas o nosso trabalho, que estamos concentrados, é focar no negócio brasileiro agora, que está muito em breve se consolidando com um negócio 100% brasileiro, que está fazendo já 2/3 do seu processo de turnaround operacional e, como o Rafael trouxe, está trabalhando muito forte na sua reestruturação de capital para que esse negócio seja e volte a ser rentável e próspero. É isso que eu posso falar com vocês sobre esse movimento. Qualquer coisa além disso hoje seria especulação. Aqui colocando, agora eu vou sumarizar algumas perguntas que vieram em relação à estrutura de capital e alavancagem. E acho que aqui a gente cobre praticamente 100% das perguntas que a gente recebeu. Em relação a como a companhia enxerga a dívida líquida para o final de 23, 24 e até aqui somando, né? Como também vê a concretização da venda de ativos, né, não core. Exemplo, Êxito e Ceznova e eventuais outros ativos que possam estar disponíveis para venda. Mais uma vez, eu vou ter que me limitar aqui, de certa maneira, ao que a gente tem de guidance, que é a margem EBITDA para 2024, que é entre 8% e 9% de margem pós-IFRS 16. Com relação ao aumento do EBITDA, certamente, se a gente assumir que a gente vai atingir esse guidance, é o que a gente tem como compromisso hoje, com o crescimento natural da receita da companhia, a gente vai ter um incremento significativo da massa financeira de EBITDA. Isso, com certeza, vai nos ajudar a desalavancar de maneira mecânica a companhia. Com relação às vendas de ativos, foi como eu mencionei na minha apresentação. A gente já entregou esse ano 620 milhões de reais de cash-in, né? O sale leaseback, a venda da loja da Barra, outra venda de um outro ativo que estava pendente ainda. Anunciamos agora recentemente a venda da Ceznova, ainda tem mais 10 milhões para receber mais adiante por conta dessa venda. Parte da transação já foi liquidada, inclusive. E a gente tem em curso o principal elemento aqui do nosso plano de desalavancagem, que é justamente a venda da nossa participação de 3,3% no Êxito. Assim, eu não posso dar mais detalhes do que o mercado já conhece, até porque isso é um processo que está sendo conduzido por um terceiro, é um comprador que entra com um pedido de oferta e assim por diante. O que nós temos hoje como informação é que o processo está caminhando conforme nós havíamos estimado, com um pouquinho de atraso talvez, mas não há hoje absolutamente nenhum alerta, até onde a gente conhece, sobre o avanço dessa transação. Falar de alavancagem para final do ano ou para final do ano que vem, mais uma vez, eu não posso falar disso, por conta da restrição aqui que o Rodrigo vai me impor de dar guidance para o mercado, mas se tudo correr bem, eu acho que matematicamente, mecanicamente, vocês podem ter uma ideia de mais ou menos onde a gente deve aterrissar para 2023 e assumindo algumas projeções para 2024, vocês podem igualmente chegar a uma aterrissagem de quanto mais ou menos a gente deveria
alcançar ainda, mesmo que seja dentro de um intervalo, quanto a gente deveria alcançar de alavancagem. Além do que já foi anunciado, e a gente já comentou com o mercado de maneira bastante ampla também, tem 2 outros grandes ativos que estão, digamos, em processo de venda. Um deles é justamente este prédio aqui, né, a sede da companhia, e os arredores, que também são terrenos nossos, são prédios nossos, e a gente deve, eu não posso dar datas também, mas eu posso dizer que é um processo que está em curso, tá? É um processo que começou alguns meses atrás, ele foi, digamos, não interrompido, mas ele foi atrasado um pouco por conta de algumas questões de licença junto à prefeitura e assim por diante, são questões imobiliárias que vocês conhecem, são questões um pouco mais delicadas, mas essas questões hoje estão todas praticamente já liberadas, então a gente não tem mais empecilho nenhum para seguir adiante com essa transação. Estamos buscando um comprador, existem propostas chegando, e a gente deve poder concluir essa transação, se tudo correr bem, aí nos próximos meses. E com relação ao último ativo que a gente tem, eventualmente, para colocar à venda, é o ativo de postos de gasolina. A gente tem 66 postos de gasolina, que hoje faturam em torno de R$1,5 bilhão por ano, com mais ou menos um EBITDA em torno de 30 milhões por ano. E a gente também tem um processo de venda desses ativos, que hoje é um ativo operacional, e muito embora seja um ativo operacional, ele não é um ativo core da companhia, na medida em que a companhia tinha ou utilizava dessa estratégia de trazer fluxo para o hipermercado através de postos de gasolina e vice-versa. Nós não temos mais esses ativos e, portanto, a gente pode se beneficiar muito mais em colocar esse dinheiro para dentro para reduzir dívida e aumentar a nossa capacidade de investimento no nosso próprio negócio core, que é hoje, que tem hoje como motor principal expansão de lojas de proximidade. Então, o que eu posso dizer sobre isso é mais ou menos essa é a resposta. Com isso, acho que a gente cobriu aqui todas as perguntas, vou encerrar o Q&A. Vou só fazer um comentário rápido, se puder passar, por favor, o slide, que a gente está na frente do crachá que vocês receberam, a gente tem um QR Code para uma avaliação de NPS do evento. Então, peço a vocês que nos ajudem a melhorar, a pensar em novas ideias para o ano que vem. Por favor, se puderem depois dedicar um minutinho para responder, seria muito bom. Obrigado. Queria agradecer muito a vocês, um privilégio enorme de ter vocês por tanto tempo, amanhã, para que pudéssemos trazer os últimos resultados e, principalmente, o nosso otimismo e convicção para os próximos passos. Então, meu muito obrigado. E o nosso compromisso com o futuro é se manter fiel aos nossos pilares estratégicos. Uma das coisas, e eu estava conversando com alguns de vocês ali fora, que eu acho que está marcando esse momento de mudança de cenário da companhia, é exatamente isso. Deixar de fazer movimentos pendulares que nos desviem de um foco obcecado para a entrega daquilo que a gente se propôs, que é atender bem o cliente e, através disso, crescer vendas, reconectar com o cliente, fazer com que o nosso negócio digital se torne cada vez mais relevante, continuar crescendo organicamente lojas no Brasil, e voltar a ser uma companhia rentável, próspera, que dá resultado. Isso tudo embasado numa cultura muito forte, onde as pessoas entendem seus papéis, responsabilidades, estão engajadas com o compromisso da empresa. E é com isso que a gente fecha hoje, dando a vocês esse comprometimento de um time que está aqui à frente, junto com representando todos mais de 40 mil colaboradores no GPA, que estão comprometidos em entregar essa virada e muito em breve, eu já estou sonhando aqui com a nossa reunião de 24, onde a gente vai estar celebrando mais esse avanço que aconteceu nessa jornada tão importante, tão bonita do GPA, de voltar a ser o supermercado premium do varejo alimentar brasileiro. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado.